Amém, meus irmãos? 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 3, lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignorais a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém, meus irmãos? Você pode orar pela minha vida? Peça para Deus me usar nesse momento, para Ele fazer o que Ele quiser, para trazer a palavra dEle ao seu coração, tudo que está no coração de Deus a respeito de nós nesse momento, que Deus me use para transmitir essa mensagem. Ore nesse momento. Pai, eu estou aqui, Senhor, para pregar a Tua mensagem, para ensinar o Teu Evangelho, e que essa noite, meu Pai, seja noite de consolação, de edificação, de fortalecimento do Teu povo, que pessoas possam Te conhecer mais profundamente, meu Pai, e ter uma vida mais entregue ao Senhor. Lança luz sobre esse momento. Eu peço por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que participa desse culto à distância ou até em outro momento, que nenhuma distração venha tirar a nossa atenção e que o Senhor venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das pessoas que a Bíblia descreve que mais sofreu foi um homem chamado Jó. E no final do livro que conta a sua história, o livro de Jó, lá no Antigo Testamento, Jó vira para Deus e fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava falando ali nessa palavra, nesse momento, de um tipo específico de conhecimento de Deus, que tem a ver com a gente experimentar Deus na forma como Ele se revela a nós. Cada personagem bíblico no seu relacionamento com Deus acabou conhecendo uma ou mais de uma face do Senhor. E assim é na nossa vida. A gente sabe muita coisa a respeito de Deus, mas quando a gente experimenta, quando a gente vive determinadas situações, aí a gente pode dizer igual Jó: agora realmente eu conheço. Você sabe, por exemplo, que Deus é o nosso provedor. Jesus ensinou muito a respeito disso: não andem ansiosos sobre coisa alguma.
Olha, Deus está cuidando aí até das aves do céu, elas não estão nem plantando, nem colhendo, o Senhor está cuidando delas, quanto mais vocês. Mas mesmo assim, a gente vai dormir ansioso. Você sabe que Ele é o Deus da sua provisão, mas aí chega um certo dia em que você não tem nada para você comer, que você não tem um tostão, a palavra ainda existe o tostão não, né? Para resolver situações mínimas ali na sua vida, e de repente Deus manifesta a sua provisão, e nesse momento algo muda no seu conhecimento de Deus. Nesse momento você passa a conhecer o Deus da sua provisão. Você não se relaciona mais com as preocupações do mesmo jeito que se relacionava antes. Antes você até sabia, mas agora você conhece de perto. Você sabe que Deus cura. E você fala realmente, Deus, Ele é o Deus que sara as nossas enfermidades. Até que chega um dia que você precisa que Deus manifeste essa face do Deus que nos cura, Jeová Rafá. E você estende as suas mãos e ora por um enfermo, ou você ora em você mesmo ou por alguém da sua família, e de repente você vê um milagre acontecer, de repente você vê algo improvável, algo até impossível acontecer ali diante dos seus olhos. Nesse momento você conhece de verdade o Jeová Rafá. A partir desse momento, o Senhor que te sara, você se relaciona com Ele de uma maneira diferente, e das próximas vezes que você for orar por alguém, a sua fé está diferente. Eu quero apresentar para vocês nessa noite o Deus de toda a consolação. O primeiro versículo que nós lemos diz: bendito seja o Pai, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Irmãos, volta e meia eu já percebi nessa estação espiritual que o Senhor está nos trazendo palavras relacionadas a essa face dEle, o Deus de toda consolação, ao Espírito Santo que é chamado de Consolador. E toda vez que Deus começa a mandar mensagens de maneira recorrente, eu enxergo isso de forma profética, porque Ele está preparando o seu povo para situações que nós vamos experimentar. A estação espiritual que nós estamos vivendo é uma estação onde nós vamos aprender e vamos conhecer mais sobre o Deus de toda a consolação. E como é que a gente conhece o Deus de toda a consolação? Passando por dor e sofrimento. Ah, pastor, você está falando que Deus vai mandar sofrimento para mim, para eu poder conhecer. Presta atenção, Ele não precisa mandar, você já está no mundo de aflição. Ninguém vai passar por essa vida sem experimentar algum tipo de dor. Ninguém. Muitas pessoas estão aqui que sofreram muito no decorrer da sua vida, e muitos estão aqui que ainda vão sofrer. Eu preciso te dizer, em algum momento você vai perder pessoas que você ama. E talvez você diga: Senhor, não estou preparado para perder fulano, não estou preparado para perder fulana. Deixa eu te contar, ninguém está não. Mas essas coisas acontecem. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Há anos atrás começou-se a pregar algumas versões estranhas do Evangelho. Um Evangelho que dizia: pare de sofrer, entre outras coisas. Mas pare de sofrer nunca foi o chamado do Evangelho na Bíblia, meus irmãos. Pelo contrário, Jesus sempre foi muito transparente ao chamar os seus apóstolos. Ele convoca os seus 12 e diz assim: eu vou enviar vocês agora, vocês vieram, eu vou enviar vocês e olha só, vocês vão ser perseguidos, vocês serão atribulados, vocês serão odiados de todas as nações. O apóstolo Paulo chega a dizer, a carta aos Filipenses, que a nós nos foi dado o privilégio, não só de crer nele, mas também de padecer por ele.
Então entenda, você vai sofrer, você já sofreu, e infelizmente nesse mundo injusto que nós vivemos, algumas pessoas sofrem absurdamente. Eu me lembro, há algum tempo atrás, faleceu o pastor Russell Shedd, um homem muito querido da nossa geração, teólogo, autor daquela Bíblia Shedd, com comentários, com notas, um homem muito equilibrado, muito de Deus. E eu me lembro que um pouquinho antes dele morrer, ele concedeu uma entrevista. Me lembro quando ele estava bem doente, as igrejas estavam orando por ele já velhinho. E na entrevista ele disse assim: eu estou desmamando da vida. A consciência que ele tinha de para onde ele estava indo e como ele estava vendo. Se não me engano era câncer que ele tinha, e ele estava sentindo muita dor, e ele disse o seguinte: eu estou sentindo agora a dor que eu não senti em toda a minha vida. Ele fez as contas assim, eu precisava ainda sofrer, eu precisava sentir um pouco de dor. Alguém que viu tanta dor no mundo sabia que não tinha doído tanto na vida dele. Agora ele estava vivendo aquela dor e olhando para aquela dor da seguinte forma: eu estou desmamando da vida. Você sabe o que é isso? É o Deus de toda consolação. Às vezes eu observo algumas situações acontecendo no mundo à nossa volta, e eu fico sabendo de histórias tão horrorosas, de um sofrimento que você olha para a vida da pessoa, parece que desde que nasceu, essa pessoa está sendo torturada, crianças padecendo de sofrimentos inomináveis. Eu não vou contar algumas coisas aqui para vocês, porque isso vai deprimir, vai fazer com que alguns chorem aqui nesse culto, e esse não é o propósito. Mas eu quero dizer para vocês que não importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo conta aqui nesse texto uma experiência que ele tinha vivido, em que eles chegaram numa situação, ele e a sua equipe missionária, uma situação tão louca, de tamanho sofrimento, que eles desesperaram até da própria vida, ou seja, perderam as esperanças, e por eles mesmos, eles já estavam se considerando mortos. Não sei se alguém aqui já viveu essa experiência, de olhar para a própria vida e dizer: não tem mais jeito, não passo dessa noite. E ele diz assim: para que a gente não confiasse em nós mesmos, mas para que a gente confiasse no Deus que ressuscita os mortos. A relação com a morte, a relação com a dor é diferente, porque existe o Deus de toda a consolação. E como é que isso funciona? Eu quero dizer para você, servo do Senhor, discípulo do Senhor, que o propósito do Consolador, do Espírito Santo que habita em você, é não só consolar você nas suas dores, mas usar você para consolar outras pessoas. Você observa isso na leitura do texto que nós fizemos, que Paulo faz uma relação direta: vocês estão sendo consolados, nós estamos sendo consolados para consolar aqueles que sofrem. Você aprende sendo consolado com Deus, com o melhor em consolação, com o único que pode nos consolar. Você aprende com Ele, e aí o que você começa a fazer? Você se torna um consolador. O sofrimento de Paulo fez ele um consolador, e agora ele podia consolar as outras pessoas. E ele fala isso para aquele povo, que eles eram participantes do sofrimento e participantes da consolação. E não só isso, tem algo muito forte, meus irmãos, que eu queria que vocês atentassem nesse texto, que ele diz o seguinte: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Assim como, ele faz uma comparação, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que Jesus sofreu, toda a tortura a qual Jesus foi submetido na sua crucificação, foi transformada em bênção em você, porque enquanto ele estava ali, ele estava pagando pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos todos os pecados que você já cometeu e que ainda vai cometer.
não só os seus, mas de toda a humanidade, de antes dele, durante ele e depois dele, até o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Ele estava ali carregando a nossa dor. E da mesma forma, como o sofrimento dele se manifestou em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que é transbordar? É você estar tão cheio que começa a derramar de você para os outros. Você precisa aprender e conhecer a respeito do Consolador. Existem certas coisas na vida da gente, meus irmãos, que a gente só se apropria delas quando a gente aprende, quando a gente é ensinado a respeito. E existem certas coisas que, para além da gente ouvir e aprender a respeito, a gente precisa experimentar na prática. Quando você estiver passando por dor, eu quero que você se lembre dessa palavra. Provavelmente tem pessoas em luto agora nos ouvindo. Da minha família mesmo, hoje, no final da manhã, a minha avó faleceu. Eu sei que tem pessoas tristes, existem familiares meus, o meu tio continua agora hospitalizado, em situação seríssima com Covid. Muita gente sofrendo nesse tempo que nós estamos vivendo. É possível que pessoas que estão nos ouvindo agora, e alguns de vocês estejam sofrendo. Eu quero que vocês se lembrem disso. Quando você sentir desespero, quando você sentir desesperança, eu quero que você se lembre do Espírito que está dentro de você. Eu quero que você se lembre do Emanuel. Repita essa palavra, Emanuel. Que chatice ficar mandando repetir, não é? Mas nem que seja pelo incômodo, se lembre disso. Quando Jesus estava para nascer, o anjo virou para Maria e falou assim: olha, o filho que vai nascer de você, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E aquela família que o criou, aquela mãe sabia que o tempo todo aquela criança que estava ali correndo de um lado para o outro dentro de casa, era Deus conosco. E aqueles discípulos que estavam ali andando atrás daquele homem, Galileia fora, em dado momento eles se deram conta: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles começaram a entender que aquele homem é Deus conosco. E quando foi chegando o momento da crucificação, Jesus virou para os seus apóstolos e disse assim: eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Essa sensação de Deus conosco, essa presença caminhando no meio de vocês, ensinando vocês, operando maravilhas no meio de vocês, consolando, fortalecendo, vocês não vão perder isso, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas quem eu vou mandar? Eu vou mandar o Consolador, o Consolador. Jesus vira para os seus apóstolos depois da ressurreição e diz assim, antes de subir voando para o Pai, ele vira e fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aí? Porque na minha vida Ele está. E eu tive o privilégio de padecer muitas vezes. Como eu disse, sofrimento não é só sofrimentos por causa do Evangelho. Aflições o tempo todo na vida. Pessoas estarão aflitas. Ele diz assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não é só em algumas tribulações, não. É em toda a nossa tribulação. E para quê? Para podermos consolar os que estiverem, presta atenção, em qualquer angústia. O Deus de toda consolação, Ele é capaz de consolar toda e qualquer angústia. Não existe sofrimento nesse mundo que o nosso Pai,
através do seu Espírito Consolador, não seja capaz de consolar. Você precisa aprender isso, porque quanto mais você aprender, mais poder para consolar existirá em você. Irmãos, nós temos dito há algum tempo, de tempos difíceis que vêm se aproximando. E nós vivemos um ano extremamente difícil em muitos aspectos. Depois da mensagem diretamente para a igreja, eu vou compartilhar um pouco para os irmãos. Um tempo de dor, mas um tempo de você ter por grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação vai produzir em você a perseverança. Sabendo que você pode ter bom ânimo no meio da provação. Eu quero praticar essa mensagem um pouco com vocês nesse momento. O Espírito Santo está aqui. Ele está em mim, eu sei, porque Ele testifica com o meu espírito. E Ele está em vocês, porque eu sinto essa presença nessa igreja reunida. Igreja, fica de pé. E quem está sofrendo em algum nível e quer o consolo de Deus, vem aqui à frente, sem vergonha, sem medo de julgamento, sem nada. Você não vai ter que prestar conta da sua dor. Simplesmente vem. Quando eu estive em Jerusalém, eu estava ali numa escadaria que ficava de frente para o templo, o antigo templo, que estava com os portões fechados de pedra até em cima. E ali havia duas portas, a de entrada e a de saída. E o nosso guia ali em Israel, ele disse o seguinte, que nos tempos em que o templo funcionava, que era costume ali das pessoas fazerem o seguinte: quando eles estavam com algum problema e eles precisavam de ajuda, ao invés de eles entrarem pela entrada e saírem pela saída, eles faziam o caminho contrário, porque era uma forma deles sinalizarem para a comunidade que eles precisavam de ajuda, que eles não estavam bem. O que aconteceu com o mundo? A gente foi se fechando, se tornando individualista, e a gente tem medo de contar para os outros que nós não estamos bem. E às vezes as pessoas se suicidam dentro das suas famílias, e os pais ficam assim: quê? Mas estava feliz? Como pôde fazer isso? Era o meu irmão, estava tudo bem, joguei bola com ele agora há pouco. Porque nós acabamos sendo ensinados pelo reino das trevas a mascarar a nossa dor. Tem alguma coisa errada aí com você? Você precisa do Consolador. Ele consola todas as nossas angústias. Aproveita a sua angústia para crescimento. Sai do seu lugar, se junta aqui com eles. Você que nos acompanha aí pelo culto online, bota seu nome, se tem angústia dentro do seu coração, se tem dor no seu coração, porque o mesmo Espírito que vai agir aqui, vai agir aí em você. Amém. Irmãos, é algo sobrenatural. É coisas que palavras não vão conseguir consolar. Às vezes as pessoas chegam em velório e ficam tentando falar coisas que vão amenizar, nada ameniza. Mas alguém cheio do Espírito Santo, ou alguém que se relaciona diretamente com o Espírito Santo, experimenta e conhece de perto o Deus de toda a consolação. Vamos orar? Obrigado, Emanuel, Deus conosco, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Obrigado mais uma vez, Senhor, por essa palavra que nos ensina a nos relacionar com o Espírito Consolador.
E nesse momento, Pai, nós queremos que o Senhor transborde consolação sobre cada uma dessas pessoas que aqui estão. Que elas tenham a sua fé renovada, meu Pai, a esperança reanimada. Não importa onde está a dor, não importa onde está o medo, não importa onde está a angústia, a tristeza, a depressão. Abraça agora, Espírito Santo de Deus, que elas creiam nesse momento. Deixa eu abrir um parêntese nessa oração para falar algo para você. A salvação vem pela fé, a cura vem pela fé, a libertação vem pela fé, e eu digo para você que a consolação vem pela fé. Creia. Creia que algo vai acontecer nesse momento, você vai sair daqui mais forte. Creia. Pai, em nome de Jesus, derrama agora a consolação. Que cada um, não só os que aqui estão, mas os que acompanham à distância, eles não sejam simplesmente consolados pelo Senhor, mas eles transbordem em toda consolação, para que eles possam consolar as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Nós vamos encontrar muitas pessoas em dor, em angústia, em luto, em desespero, e a esperança eu sei que está em nós, dentro de nós, no Teu Evangelho, na Tua mensagem, na Tua presença, meu Pai. Transborda em nós, Senhor, e nos torne consoladores, nos use para consolar essa geração. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, vamos aplaudir a Ele.